É porque eu tô meio esquecido. E eu tô gravando alguns vídeos pra tentar lembrar, sabe? E eu tô pesquisando nos vídeos que eu youtubers. Só eu os próprios youtubers jogando na vida no noite sozinho. Eu jogo com pessoas. Se você andar sozinho ou não, eu vou jogar sozinho e só assim eu consegui ser. Meu Roblox escolher pra isso, o nome já tá nível. Então vamos lá, galera. Eu preciso jogar sozinho na eita, na boa. Eu vi aqui na internet. Não tá pegando. Vamos ter que jogar com outro dispositivo. Galera, você tá de certo? Eu jogo na. Vai ser meio difícil jogar sozinho pra mim, né? Já que eu não sou tão bom. A maioria dos vai jogar com a cidade sem disso. Pra ver se eles. Se eu sou muito famoso, gente. Eu fico me perguntando também. Será que eu sou famoso? Eu não sei se é favor. Então vamos lá. Hoje vamos lá. Certo, não. Por certo, bora lá. Na hora o jogo tá carregando, vocês não bora lá. A avó agora é a madeira.
Já eu já volto. Aí, galera, vem. É muito difícil. Nossa, come, já, olha, ele precisa de dinheiro, agora vamos ver, minha feira é isso, vamos ver, é que ele não precisa, tomar combustível, eu também preciso, eu vou com combustível. Agora eu preciso de itens. Eu preciso de vários itens. Se é tem, né? Eu vou ver o que eu preciso. Na noite passada, miséria.
Preciso várias coisas. O que eu custa mais? Lembro que
conta em segundo. Eu acho que eu vou atrás de mais um motivo. Depois ir atrás do que criança. Vai ser difícil. Mas vai.
também aproveite
Foi na casa dela. Não sei porque me escondi também. Foi realmente hora. Escondi pra poder servir. Eu fiquei escondido. Olha isso. E aí, como se eliminar uma da própria de animal. Vem, matem! Mata, mata! Vamos voltar pro começo, né? Vamos voltar. Eu falo pra vocês. Olha isso, galera. A gente agora resolve um ônibus meu. E a gente tá sem disso. A gente irá tentar. Não sabemos não conseguimos. Aí. É, galera, os amigos meus, né? Não sei se a gente irá e eu vou fazendo isso.
Bibi.